Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Rafael Steffens Podcast. Meu nome é Danilo Rocha e hoje eu tenho a honra de receber o presidente da OAB de Franca e a vice-presidente, Assir e Luísa. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, Danilo. É um prazer tremendo estar aqui com vocês. Eu já estou me sentindo em casa aqui na Rafael Steffens, Carmen Steffens, Coroquim. É uma CS Lover, né? Eu sou uma CS Lover. Já vim no Carmen Day. Eu já me sinto em casa aqui. Muito obrigada. Obrigado, é muito bom estar aqui e saber que em Franca tem uma empresa com o porte da Carmen Steffens. Isso é extremamente importante saber que é de Franca, genuinamente francana. E para o mundo, né? De Franca para o mundo, Franca para o mundo. Com certeza, sejam muito bem-vindos. Hoje o papo vai ser muito interessante porque eu sou quase advogado, né, doutor? Estávamos conversando isso aqui antes dos bastidores. Estamos sabendo. Você vai terminar. Já fiquei sabendo que eu fui obrigado a terminar. Serei, não é verdade? Será um bacharel e depois vai se tornar... Com certeza, eu quero a carteira. Vai se inscrever em Franca. Com certeza. A gente entregar a carteira para ele em Franca. Olha essa maravilha, hein? Você francano de universidade, né, doutor Sim? Pois é, eu escolhi uma frase que a gente sempre falava quando eu era estudante de advocacia, né? Que onde há homem há a sociedade e onde há sociedade há o direito. Com essa frase a gente já inicia esse dia que é muito importante, porque hoje é o dia da advocacia, não é isso, Luiz? É isso aí, o dia da advocacia, um dia que deve ser muito comemorado, celebrado. Na verdade, eu acho que a advocacia ela é tão importante que a gente não comemora só o dia, nós comemoramos o mês. Sim. Né? O mês inteiro de agosto, nós fazemos eventos, palestras, comemoramos mesmo para que a advocacia e a sociedade entendam realmente a importância do advogado, da advogada na sociedade, na administração da justiça. E ainda mais nós, né, doutora Assir, que somos, assim, advogados apaixonados, natos. Por isso somos gestores de ordem, não por outro motivo. Sim. Então, nós fazemos questão de comemorar realmente. Com certeza, com certeza. E assim, quando se fala de advocacia, eu imagino, e vocês devem com certeza concordam comigo, que é uma das profissões mais importantes da sociedade como um todo, né? Nós vamos te dizer que é a mais. Falo isso pelos nossos ouvintes, médicos, engenheiros, empresários. Mas assim, quando o estudante, ainda mais quando o estudante está na faculdade, a gente fica vislumbrando o mercado, muito se fala sobre quando a gente vai virar de fato, porque quando sai na faculdade a gente se acha o dono da lei, o operador da lei, né? Assim a gente escuta. Então é interessante a gente compartilhar um pouco mais da trajetória de vocês até o presente momento, né? Assim, porque tudo começa de algum ponto, eu imagino que sua história você tem questão aí de orgulho, de sempre apresentar para as pessoas, onde tudo começou, assim, nessa história de advocacia, quem era o Assir lá atrás, o estudante... De onde veio? Eu nasci em Tuverava por um acidente de percurso. Família dos meus pais são lá, minha mãe estava lá e eu resolvi nascer acho que um pouco antes da hora. E aí nasci por lá, mas sempre morei em Franca, a vida toda em Franca, me formei em Franca. E eu trabalhava com exportação de sapato. Então, olha, eu estive aqui na Coroquímica, isso há muitos anos antes de formar. Nossa, eu recebi os americanos aqui em Franca, a gente ia para a fábrica e vinha aqui desenvolver couro, amostra. Até que em 94 veio o Plano Real, 95. Eita! E aí, desemprego, vai fazer o quê? E eu tinha acabado de formar em 94, tinha colado o grau em 95. E aí eu decidi que eu não queria mais trabalhar, embora eu gostava muito da exportação, eu gostava muito do trabalho. Eu decidi que eu não seria mais, porque a instabilidade do mercado do sapato em Franca, acho que maltrata muito as pessoas. Então é de admirar aqui a Carmen Steffens, uma área espanhol, por essa garra de ficar no mercado há tanto tempo, né? Sim. Mal sabia que estar na advocacia acho que é muito mais instável do que estar com o sapato, né? E aí eu me formei, e em Franca, quando eu me formei, não tinha aqui na região como você se preparar para São Paulo. Então eu saía toda semana, quinta-feira, 8 horinhas de viagem ali. Estudava lá em São Paulo, sexta-noite, sábado, o dia inteiro, eu vim embora. E aí depois eu gostei da área acadêmica, fui fazer o mestrado, depois fiz o doutorado, aí fui dar aula, aí já tenho um pós-doc, agora estou fazendo outro doutorado, um outro pós-doutorado. Então eu estudo, trabalho um pouco com a advocacia e também dentro da área acadêmica, que eu acho que é um outro viés que precisa ser valorizado também. Para se ter um bom profissional, seja juiz, promotor, delegado ou até mesmo advogado, nós precisamos de boas faculdades. Com certeza, com certeza. Mas o primeiro contato assim, com a profissão, quando você de fato começou a advogar, eu acho que é bem especial, né? Fevereiro de 1996 chegou a primeira pessoa lá e a gente precisa falar isso, né? Porque depois quando você olha a história,
Ela chegou e falou assim, olha, eu tenho um filho que é deficiente, e aquilo eu olhava para ela e falava assim, o que ela quer que eu faça com isso? Onde é que vai acabar essa história? Onde que vai? Até eu entender que ela queria pedir a interdição, Não, sim, né? Isso, eu me formei novo, eu tinha 21 anos, né? Essas pessoas chegavam lá e falavam assim, eu quero falar com o advogado. Sou eu, né? A senhora que olhava, né? Hoje não mais, né? Hoje o tempo já passou, acho que a gente já vai colocando o trabalho, já vai sendo reconhecido, hoje já não tem isso. Mas o começo acho que é difícil para todo mundo. O começo não é fácil na advocacia, não, meu pai era de cartório, não era de escritório, então eu não entrei em nenhum grande escritório. Pai do Mário também. Pai do Mário também é de cartório. Eles tocam as histórias também. Então, veja, não tinha uma base, então o escritório foi sendo construído ao longo de todo esse tempo, né? Então, uma trajetória de muita conquista, de muita alegria, mas também, assim, de muita humildade, mas também de reconhecimento da onde eu poderia chegar e do que era necessário fazer para poder aonde chegar. Sim, perfeito. E você, Luísa? Bom, eu sou francana de coração, mas eu sou mãe uaçuense, né? Eu sou mineira, mas moro a vida inteira em Franca e eu não tenho advogados na família, ninguém, eu sou a primeira. E direito não era a minha única opção. Eu pensava em direito ou marketing, publicidade, eu sempre fui uma pessoa criativa. Mas, enfim, acabei optando pelo direito. No primeiro mês do curso de direito, eu já estava lendo O Príncipe de Maquiavel e aquilo tudo. Enfim, adorei, me apaixonei pelo curso, tanto que marketing e publicidade se sumiu completamente da minha mente, né? E eu já passei toda a faculdade pensando realmente que eu queria ser advogada, concurso público nunca me brilhou os olhos, sempre foi advocacia. E fiz estágio desde sempre, inclusive os estudantes que estiverem nos ouvindo, né? Sabemos que tem estudantes de direito que tem que trabalhar para pagar a faculdade, todas as questões, mas na medida do possível, façam estágio. É muito importante você fazer estágio para você estar mais preparado. Como a gente diz, para o sexto ano, né? Sim. Para o sexto ano, que é quando você realmente terminou a faculdade e vai se deparar com o momento de atuar, né, na advocacia. Então, desde 2006, eu me formei em 2009, mas desde 2006, estagiando em escritório de advocacia, eu tenho esse contato, né, com as causas, com peça, com audiências, e sou uma apaixonada. E aí fui me envolver com a OAB, que eu falo que é um grande diferencial na minha vida, por não ser francana, por não ter família francana, por não ter advogados na família, porque tem aquela questão, né, de quem te indica, de quem fala no seu nome, o respaldo. O boca a boca, né? Sim. E aí, em 2010, eu fui para a OAB, fui participar de comissões, e fui participar da Comissão da Jovem Advocacia, me tornei coordenadora da Comissão da Jovem, e daí para frente fui participando de outras comissões. Aí, 2019, né, foi a nossa primeira gestão. Olha. Então, a advocacia e a OAB me ajudou muito a me fortalecer na advocacia, a troca de experiências. Como o doutor Assir disse, são muitas conquistas, mas são muitas lutas. Então, você estar ali trabalhando ao lado de vários advogados que passam pelos mesmos dissabores e pelas mesmas lutas diárias que você, é muito importante, porque nós vemos que nós não estamos sozinhos, que são barreiras não pessoais, mas da advocacia em si. Sim. E então, acho que a paixão pela advocacia vem de sempre. Desde sempre, no tempo, né? E assim, existe um momento ali que a advocacia toca no empreendedorismo, porque o escritório precisa de gestão. O escritório precisa de empreendedor, principalmente empreendedorismo. Porque existe aqueles mitos de que o advogado não é empreendedor. Acho que se engana muito, né, doutor? Eu acho que isso já está superado, né? Acho que as faculdades que ainda não aprenderam isso. Acho que esse é o grande fato. A faculdade fica muito nas matérias civil, processo civil, aquelas que são bases. Sim. Mas hoje, né, ser advogado é você ter uma olhar empreendedora. Não dá mais para você manter assim, olha, sou advogado, sabe aquela coisa assim, chega aqui, vai dar tudo certo. Não, hoje você é empreendedor mesmo. Você precisa conquistar o cliente, você precisa saber precificar, você precisa entregar aquilo que você prometeu. Sim. A gente tem na questão que a advocacia é uma profissão de meio. O que significa isso? A gente precisa empregar o melhor meio para ter o resultado, mas o resultado sempre depende do juiz. Só que quando você olha,
O cliente não quer saber disso. Ele está contratando você porque ele acredita que você vai entregar o melhor resultado para ele. Quer ganhar. Ele quer ganhar. Sim. E aí você fica, de um lado tem o advogado, da outra parte tem o juiz, tem um código de ética da OAB que é severo. Demais. Principalmente com essa questão de publicidade, né? Publicidade, dessas questões do respeito com o colega. Humanismo, lembrando. Precisa ter. Então, veja, é uma profissão em que a todo momento, né, você está sendo testado. Sim. Né? E isso te leva, se você souber lidar para isso, a ser uma pessoa melhor, né, um profissional melhor. Eu penso, sim, que a gente tem uma frase que sem advogado não há justiça. E cada vez mais eu sinto que isso é uma verdade. Não é em vão que a Constituição Federal colocou a única profissão particular inscrita na Constituição Federal. Por quê? Nós temos o Poder Judiciário, temos o Ministério Público, temos a Defensoria Pública, tem a Advocacia Pública, mas tem a Advocacia. Por quê? Porque justamente quando você olha, você tem todos esses outros, a força do Estado, Ministério Público, Delegacia, Magistratura, e quem está da outra ponta defender o cidadão? Sim. É a advocacia. Pois é. É advocacia. E quando eu vejo alguém não valorizar a função da advocacia, eu penso assim, o quanto a gente ainda precisa avançar para realmente demonstrar que sem o advogado, toda a sociedade sofre. Sim. Então, sem advogado, realmente a nossa sociedade corre o risco de voltar para uma tirania, porque você fica sem aquele que é o contraponto para fazer o Estado repensar. Então, quando um advogado briga ali na delegacia, enfrenta um promotor ou um juiz, não é porque ele é arrogante, não é porque ele quer ser mais do que ninguém, é porque ele fala assim, cara, se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. E ele nem tá fazendo por ele, né? Não, ele tá fazendo pelo cliente, né? Pelo representado. E outra coisa também, né? Bom, falando dessa parte de gestão de empreendedorismo, realmente os bancos da faculdade não nos preparam para isso. E tem uma outra questão também, que parece que a advocacia é o que sobra do direito, e não é o que sobra. A advocacia, nós, por exemplo, nós entramos na faculdade de Direito querendo ser advogados. Então, nós somos advogados porque queremos, não é porque sobrou pra gente. A gente nunca prestou concurso público, né? Sim. Nós quisemos ser advogados. E, então, a advocacia não é a última opção, eu acho que é a primeira. E também ela é tão apaixonante, é uma profissão tão boa, porque depois o juiz, o promotor, o delegado que percorreu aquela carreira jurídica dele, que se aposentou, para onde que ele volta? Ele vem para a advocacia, né? Então, eu acho que a advocacia ela tem que ser respeitada e valorizada já nos bancos da faculdade. Concordo. Eu acho que todos os estudantes que estão ali, quando saem, têm que entender que é uma opção, uma escolha, não é o que resta, Sim. porque nós precisamos, sim, da advocacia. E, realmente, eu acho que nos bancos da faculdade a gente tem que ter essa questão da visão empreendedora. Nós saímos realmente muito crus nesse ponto. Aí, voltando ao que o doutor Assir disse, tem a questão da ética, né? Da ética e disciplina, que rege a advocacia. A gente tem que entender que é diferente a captação de cliente, a captação ilegal de cliente e o empreendedorismo na advocacia. Os nichos, os mercados, o nicho que não está sendo explorado naquela região, Sim. que você pode explorar, a advocacia extrajudicial, como você vai se apresentar para a sociedade enquanto advogado ou enquanto sociedade sem estar ferindo qualquer preceito ético. Então, são questões realmente que a gente tem que estudar. São linhas tênues. Eu falo como estudante de direito mesmo. Até o 10º semestre eu não tinha visto nada, por exemplo, como cobrar. Sim, por exemplo. A gente não sabia quanto é que custa o seu serviço, não sabe quanto é que custa a tua consultoria, principalmente, né? Então, eu senti essa dificuldade. E o mercado, para te ensinar, ele é duro, né? Ele é muito duro. Principalmente isso. Mas, assim, como que chegou nesse cargo de OAB, doutor? Como é que chegou a gestão? Como é que a gestão chegou até você? Eu sei que teve muita paixão dos dois, inclusive, né? Muita competência. Teve. Mas como é que foi isso aí? Eu vou dizer de uma forma comum e depois a gente particulariza, né? Então, assim, nós sempre estivemos envolvidos com a OAB, não diretamente na diretoria. Mas, por exemplo, a OAB de Franca, ela tem um programa de rádio. E isso foi criado numa gestão de um antigo presidente, até o quê? Mais de 12 anos, 13 anos. 2010, doutor José Nelson, né? 13 anos. 13 anos. Então, veja, eu tinha feito um curso no Senac de radialista, e eles falaram assim, poxa, em Franca não tem um espaço, aí nós fomos para uma rádio comunitária. Então, veja, eu não estava na diretoria, então a gente foi ajudando.
né? Então, nas comissões, a gente sempre esteve junto, a Luísa na comissão também da Jovem Advocacia, ou seja, sempre estivemos juntos ali se preparando, conhecendo como funciona. Por quê? Acho que nisso a gente comunga da mesma ideia. Não dá para ser gestor de nada se você não conhece a base. Perfeito. Se você não conhece a base, a gente sofre, de um modo geral, na sociedade, com muitos aventureiros. Sim. Por que muitas empresas quebram? Porque aparecem os aventureiros. Vou abrir um negócio aqui. Sem conhecimento de causa. Isso. Então, assim, tanto eu quanto a doutora Luísa, nós nunca quisemos estar num lugar de gestão sem antes conhecer o que é isso aqui. Sim. Onde eu vou? O que eu posso melhorar? E aí a vida foi encaminhando, né? Foram passando as gestões. Na gestão anterior, eu saí como vice-presidente do Marcelo, porque eu falei assim, olha, acho que agora, depois de colaborar, deixa eu ver o que é ser diretor de uma OAB, né? Vimos, e aí chegou alguns e falou assim, poxa, acho que agora a gente consegue, como presidente, colocar algumas questões que quando você está numa diretoria, quando você não está como presidente, você faz muita coisa, e fizemos muita coisa na gestão anterior, mas falta aquele seu toque pessoal, né? Claro. Cada como presidente tem Sim. que olhar, Particularidade. não dá para fazer tudo, né? E aí nós falamos assim, acho que agora chegou um momento. E acho que foi tão assim bem natural, tão bem trabalhado que nem teve oposição, não teve. Chegaram e falaram assim, olha, chegou a nossa vez. Então assim, não foi aquela coisa. Acho que nós trabalhamos tanto antes que não precisou ser aquela coisa, ó, vamos brigar para conquistar esse lugar. Veio de uma forma natural. O trabalho foi sendo reconhecido, ano por ano, atuação com atuação. E chegou e falou assim, olha, acho que esse grupo que está aí nos representa. Então, para nós foi muito feliz, sabe assim, poder chegar na presidência da OAB sem precisar disputar com outra pessoa. Né? Porque a disputa ela é saudável, mas ao mesmo tempo ela tem um desgaste. E nós falamos assim, acho que Franca está amadurecendo para que a gente consiga, então, ter realmente uma gestão com pessoas capacitadas que conheçam a OAB. Perfeito. Hoje, na diretoria de Franca, nós estamos em 10. Né? Você pega assim, a Luísa, ela tem quanto tempo? Ela sabe tudo de OAB. Então, se o Assir não tiver mais na OAB, a OAB toca completamente, porque nós fizemos uma gestão também que é nova, né? Começou na gestão anterior e demos sequência, de uma gestão descentralizada e participativa. Se eu não estou em Franca, eu preciso assinar um ofício para o juiz, quem assina? A Luísa. Se eu não estou, a Luísa não está, quem assina? A secretária-geral. O importante é que seja feita a realidade, é que o ato seja cumprido, seja feito. Então, Sim. Nós estamos muito mais no resultado daquilo que a gente acredita que precisa ser feito do que burocracia, formalidade. Formalidade a gente vê depois. Resolve a questão, depois a gente formaliza. Perfeito. Olha, ele tá gravado, viu, Luísa? Pois Tá é. gravado, tá gravado. Vou guardar, vocês me mandam esse, né? Esse corte aí, porque... Só. Agora, falando ali com as pessoas que, como eu disse, né, nossos ouvintes são desde empresários até estudantes também, porque nós temos as equipes de loja, temos muitos, inclusive como eu viajo o Brasil inteiro, eu vejo pessoas que fazem faculdade de Direito de manhã e trabalham de noite. Eu falo, nossa, eu me vejo muito em você. Sim. Que acontece muito isso, a gente já chega na faculdade cansado, ou chega no trabalho cansado da faculdade, mas é a maratona, né, que poucos conseguem ganhar. Essas pessoas que nos escutam hoje, quando você está na faculdade como estudante, a gente vislumbra um mercado diferente. A gente olha o professor e o nosso referencial de advogado é o professor, até prática jurídica chegar. E a gente precisa aí ver lá uma mediação de perto, não é verdade? Aí foi aí que eu vi um advogado atuar pela primeira vez, eu já era 7º semestre. Porque as concepções que nós temos de advogado é o que a televisão mostra, Sim. é o que o filme mostra, e é bem diferente. Com certeza, tem advogados de vários perfis, Sim. né? Tem advogados combativos, mas muito educados, muito urbanos. Tem advogados que confundem a combatividade que é importante ter com grosseria, com arrogância. Nossa. Então, tem advogados que são já um tanto pacatos e aí não se sentem bem na advocacia, porque você tem uma certa postura, você tem sim que ter. Você tem que passar respeito, você tem que passar confiança, você tem que mostrar que você realmente confia naquilo que você está fazendo. Perfeito. Até porque quando você chega para uma audiência, né? Hoje em dia, a audiência virtual tirou um pouco disso, né? Mas você chega, né, vai andando pelos corredores ali do fórum e o cliente meio acuado, e você tem que mostrar para ele, eu estou com o controle da situação. Sim. Eu estudei, eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou te representar da melhor maneira possível. Perfeito. Né? Então, eu acho que a gente tem que sim ter uma postura, confiar no que a gente faz. E, lógico, para isso a gente tem que estudar.
a gente tem que estudar o direito, a gente tem que estudar o processo, a gente não pode ir para uma audiência despreparado. Nós temos que estudar. Pode ser uma audiência de conciliação, onde você acha que não vai haver conciliação, mas você tem que ir preparado para essa audiência. Sim. Né? Você não pode passar vergonha na frente do juiz, você não pode deixar que o outro advogado te diminua. Sim. Isso passa ali uma... Segurança para o cliente. Né? Para a parte que está ali, ela se sente representada. Segurança também, não. Eu tive uma ação, um caso muito interessante. O juiz estava sendo um tanto arbitrário. Sim. E eu, conversando com o juiz e tentando convencê-lo, eu queria só ouvir minha testemunha. Eu queria só que a testemunha respondesse as perguntas. E o juiz falou que não ia ouvir, indeferiu, e era só para eu ditar as perguntas pro escrevente que estava ali. E eu falei, pois bem, eu vou ditar. Não concordei, queria que fosse ouvido. Falei, mas eu vou ditar. Ele não vai ouvir, mas eu quero fazer constar em ata de audiência que eu tinha perguntas a serem feitas e eu tinha essas questões a serem esclarecidas. E eram 7. E eu fui ditando e o juiz foi ficando nervoso. E o juiz ficou nervoso comigo, bateu a mão na mesa e falou que eu estava sendo impertinente. Falei para ele, o senhor me desculpa, eu estou fazendo meu trabalho, o senhor está fazendo do senhor, insisti. Enfim, o juiz ficou muito bravo comigo. Quando nós saímos da sala de audiência, o cliente me olhou, falou, perdemos, né, doutora? O juiz ficou bravo com a senhora. Eu falei, calma. Enfim, foi procedente a ação. Tudo certo. Posicionamento. Mas exatamente. Não é porque o juiz está com cara de bravo, tá com pressa, Sim. que você vai deixar acontecer de qualquer jeito. Vida de alguém. Respeitamos muito o juiz, o promotor de justiça, o delegado, respeitamos todas as autoridades, todas as pessoas que estão ali fazendo o seu papel, cumprindo o papel do Estado, né? Mas nós também respeitamos a advocacia e queremos que a advocacia seja respeitada. Concordo. Eu acho que isso é importante também a gente pensar que dentro da advocacia, se você é mais tímido, não gosta de ir para audiência, depende de ser muito técnico. Você não precisa ir para audiência, você fica no escritório, fazendo peça, pesquisando jurisprudência. Manda o doutor Assia para audiência. Eu percebi aqui que a oratória está ao seu lado. De repente, tem gente que é muito bom em audiência, mas para transmitir da oralidade para o papel tem muita dificuldade. É um abismo. Então assim, para você ser um advogado hoje completo, você precisa estudar todos os dias. Isso a gente tem falado tanto em sala de aula, dentro da UAB. Não dá para você ser um advogado mediano ou medíocre, sabe assim? Claro, médio. Sim. Se você quer ser advogado, para nós, o conceito que nós temos é que o advogado ele é muito melhor do que o juiz. Muito melhor do que o promotor, muito melhor do que o delegado. Tem juiz assistindo? Por que eu estou falando melhor quando eu falo? Não é melhor de pessoa precisa ser, mas até mesmo de conhecimento. Porque olha só, se você é juiz, você pode falar assim, olha, todos os casos que vier desse jeito, eu julgo assim. E você, como advogado? Não, olha, tem o A que fala assim, tem o B que fala assim, tem o D que fala assim. E qual a estratégia que eu vou usar? Porque se eu estiver do lado A, eu vou usar do lado A. Se eu estiver do lado B, eu vou usar o B para poder... Então, veja, o advogado ele tem que estar melhor preparado que todos os outros, porque senão, aquele equilíbrio que a gente pensa do advogado fica sem. Sim. Porque já tem a força do Estado. Já. Então, quem que vai fazer esse contraponto? O contraponto é o advogado. E aí, se o advogado não vem bem preparado, você quebra a justiça. Aquele equilíbrio que a gente pega da balança ali é justamente isso. Quem dá o equilíbrio é o advogado, e ele precisa ser muito bom. Sim. Né? Então, a gente aqui em Franca, né, Luiz, nós temos insistido muito na Escola Superior de Advocacia, nos cursos nós estamos fazendo fora da escola, Sim. em palestras, nós estamos convidando outras pessoas para vir. Esse programa de rádio que nós temos é para os advogados virem, porque quando você vai para uma rádio comercial, não dá para você ser tímido, não dá para você... Então você vem aqui, vem treinar na rádio comunitária, vem aqui, fala como é, experimenta, porque quando você chegar, você vai estar preparado. Com certeza, com certeza. E assim, falando de mercado, é muito importante falar isso. Eu gostaria de ter escutado isso quando eu estava na faculdade, doutor. De verdade, estou falando como estudante de direito aqui. Olhando para o mercado de advocacia hoje, né? Eu estou falando pela realidade ali de Salvador, que sou de Salvador, Bahia. Há uns 20 anos atrás, existiam poucas universidades. Então, o acesso era mais difícil. Sim. E tínhamos menos advogados, menos oferta. E muita demanda, como sempre, porque a justiça nunca para, né? Tá. Né? A galera fala que tem recesso, mas não, tem alguém estudando para algum caso que vai precisar acontecer. Como é que vocês enxergam essa questão do mercado hoje? Você acha que existe hoje muita oferta
de advogados por conta da acessibilidade das universidades mais fáceis e isso acabar, digamos que, desvalorizando a oferta e, inclusive, esse sintoma, né, que inclusive você citou, né, Luísa, sobre a desvalorização da mão de obra. Qual é o ponto de vista de vocês com relação a esse mercado de advocacia hoje? Está inchado? Não está inchado? Só para vocês terem ideia, eu tenho 5 primos advogados. 5? Sim. Todos em Salvador. Todos em Salvador. Então, vamos lá. Eu diria assim, há uma quantidade, eu vou pôr assim, profissionais no mercado. Mas há uma pequena quantidade de profissionais capacitados. O direito, ele muda a todo instante. E nós temos novos direitos surgindo a todo instante. Por exemplo, criptomoeda. Direito digital. LGBT. LGBT, blockchain. A inteligência artificial. Inteligência artificial. Quem está especializando nisso? Cara, nós já tínhamos que estar estudando isso, as faculdades já tinham que estar, nós já tínhamos que estar, porque veja, esse é o mercado. Perfeito. O que está saturado é assim, vamos entrar com uma ação de alimentos. Vamos entrar com uma ação profissional de alimentos. Mas de verdade, eu acho ainda tem. Mas eu acho que até nas áreas que já são antigas, existem áreas de família, por exemplo, que é a minha, o Acir também atua muito. A área de família existe desde sempre, tem muitos advogados, existe. Mas existem coisas na área de família, porque realmente como o direito vai mudando, que muitas pessoas não conhecem. Eu adoro, estava falando para a Cira, eu adoro os alimentos compensatórios. Alimentos compensatórios é um assunto novo. No estado de São Paulo ele não é tão divulgado. Se você for pegar a jurisprudência, por exemplo, no sul do país, todo mundo sabe, todo mundo conhece jurisprudência consolidada. Aqui, como eu tenho utilizado, estamos tateando. Então, já é um assunto que o advogado francano, o advogado familiarista francano, ele precisa estudar. Então, tem muito advogado? Tem. Mas tem campo? Tem. E o mercado seleciona. Né? E poucos com competência, né? É isso que é assim. Tanto é que você vai ver, atualmente, muitos advogados que a gente fala nichando. Ele está escolhendo um nicho de atividade e diz assim, olha, eu vou atuar em direito de família. Só que direito de família começa dali ter uma infinidade. Tem outros que falam assim, eu faço em direito empresarial. Alguns estão especializando só em empresa familiar. Ele só trabalha com planejamento de empresas familiares. Isso é um baita do mercado. E você pega uma família, como é que nós vamos compor? Olha, esses membros da família vão vir para cá, vão ser sócios, não vão ser sócios? Olha, ele casando, se ele morrer, a esposa vem para a sociedade ou não vem? Esse patrimônio vem para ele como sócio ou fica na sociedade e ele nunca vai ter? Então, veja, é uma questão que está sendo especializada aqui, né? Eu acho que já passou o momento do advogado clínico geral. Lógico que aqueles grandes escritórios que a gente chama de full service, beleza, porque são vários advogados, cada um especializado numa área. Isso, ok. Agora, um advogado só dizer que trabalha com tudo, faz tudo, esse advogado, ele vai sair do mercado. Claro. Eu acho que para ele já não tem mais espaço. Acredito que isso é uma coisa mais simples. Ele falou assim, olha, um acidente de trânsito, um amigo meu bateu o carro lá, vai lá, vou fazer, pronto. Pô, pegaram ali o rapaz ali, ele errou a chave do carro, pegou o carro dele, não era o dele, ele tá lá como furto na delegacia, não, vai lá, sabe assim? Uma coisa que dá. Agora, a especialidade, né, você pega hoje, dentro do direito criminal, tem crimes ali que você não encontra no Código Penal, que está em legislações esparsas, que você não tiver uma noção geral do que é a teoria do crime, da vitimologia e tudo mais, você não vai dar conta de fazer. Você vai fazer algo, mas você não vai entregar algo bom. Não vai... Porque ela vai casar, né, o fato ali com a norma. Você pega mesmo direito de família, pega assim, quando que hoje que a gente podia ir num cartório e falar assim, olha, sabe essa pessoa aqui, eu tenho ele como meu filho afetivo. Basta eu ir no cartório e fazer uma escritura. Acabou. Assim, isso era impensável. Filho afetivo. E assim, você tinha que entrar com uma ação de adoção e aquela coisa. Não, acabou. Olha, eu tenho ele como meu filho. Acabou, vai lá e tá lá, é seu filho. Simples, rápido, econômico. Mas precisa ter um advogado especialista. Claro. Vai fazer o quê? Vai entrar com adoção, vai fazer o que... Aí só vai descobrir lá na hora da sessão. Né? Quando lá da frente vai descobrir. Você está falando isso, eu tô pensando em tantas outras coisas, daí a gente fala muito da advocacia preventiva, né? Daí, voltando para a minha área, que é direito de família.
Eu falo muito da advocacia familiarista preventiva. Por que você vai procurar um advogado só quando você vai se divorciar? Você não pensou em procurar um advogado quando você vai se casar? Não. Sabe, você chega Não lá pensa. no cartório, quais são Mas os regimes precisa. matrimoniais? Ah, tem esse. Ah, minha mãe falou que ela é casada em tal, vou optar. Tá errado, né? Ainda mais hoje em dia, essas composições familiares, que a gente chama de família mosaico. Sim. Porque, muitos casamentos, dissolvidos, filhos, Sim. e aí um novo casamento constituído, a família é recomposta, né? A família mosaica. sim. Então, olha o tanto que é importante, conversa com o advogado antes, faz um pacto antinupcial. Então, o advogado ele tem que ser procurado para uma consulta antes de você fazer qualquer coisa. Então, tem área, tem campo, tem espaço para advocacia. O que o advogado tem que estudar? Sim. Estar preparado. O tempo inteiro. Mas tem espaço. A nossa mesa, graças a Deus, não cabe mais papel, então Tá ótimo. tem trabalho. E olha que interessante. O direito vai mudando de uma tal forma, e a gente pode falar um pouco em relação ao apaixonado de direito de família. Veja, criou uma figura do namoro qualificado. Olha como se existisse um namoro melhor do que o outro, né? Namoro é namoro, né? Amizade é amizade, namoro é namoro, união estável é união estável. Sim. Mas o que foi necessário? Porque hoje, como o relacionamento namoro, o namorado dorme na casa da namorada, vive lá, um ajuda o outro. Pô, esse mês não tô com dificuldade. Tem uma Pô, passa meu gaveta lá. cartão, paga aí. Então você tem roupa na casa do um, dorme junto, viaja junto. Ou seja, Recebe correspondência na casa. isso é namoro ou é união estável? Já que a união estável não precisa de uma formalidade. Né? Então, assim, hoje eu preciso pensar sobre isso quando eu começo a namorar? Sim, precisa. Preciso conversar com a pessoa? Já fica aí pra Precisa. você que tá querendo namorar agora. Isso. Preste bem atenção no que você está fazendo. No jantar Judicialize. com a namorada ou com o namorado, esse final Precisamos conversar. muito sério. a ser Portanto, tratado. veja, mas acho que isso traz maturidade. E a advocacia vem para justamente ajudar as pessoas a terem maturidade. O que é que você quer mesmo? Você quer ter um namoro? Então deixe claro que é namoro. Né? Se você quer ter uma união estável, deixa claro que é uma união estável. Se você quer casar, deixa claro que você quer casar. Porque cada um desses vão gerar uma repercussão diferente. E aí, quando você não pensa nisso, você tem todo um impacto, às vezes, negativo na sociedade. Sim. Desarranjo familiar, o judiciário tendo que entrar com ação de alimentos, revisional, investigação de paternidade, uma série de coisas. Por quê? Porque nós também não fomos preventivamente cuidadosos com o que nós deveríamos ser. Sim, a falta do conhecimento, né? Isso. Olha só, papo muito bacana, a gente tá chegando ali pro final. Tem uma questão muito importante, eu acho que é importante não somente para os estudantes de direito, também para os advogados que nos escutam hoje, mas também para a sociedade como um todo entender, ao ponto de vista de vocês, o papel da OAB na organização da sociedade civil. Qual a sua visão com relação ao papel da OAB, né? Não somente advogados, vai muito além que isso, vai muito além disso, né? E a gente pode definir a OAB em dois momentos. Interna corpo, OAB como uma associação, entidade de classe, cuidando dos interesses do advogado, unir aqueles que são antiéticos e garantir que todos os advogados consigam exercer a sua profissão com dignidade dentro da lei, prerrogativas. Ok. Então, internamente, ética prerrogativa. Aqueles que não são bons, se tira. E aqueles que são impedidos de exercer a profissão, a OAB vai estar junto para que ele possa exercer. Externamente, a OAB é uma associação, uma entidade de classe, a gente chama de autarquia, com poderes especiais, cada hora tem uma definição, né? Sui generis. Instituição autônoma. Autônomo, e cada um. Mas veja, ela é uma das legitimadas a ingressar com ação civil pública. O que significa isso? Quem pode entrar com ação civil pública? Por exemplo, o Ministério Público. A OAB pode ingressar com uma ação para cuidar dos interesses patrimonial, social, econômico de uma sociedade. Então veja, se tiver um crime, um dano ao meio ambiente, teoricamente a OAB poderia, sim. Se está tendo alguma injustiça, a OAB também pode ingressar com uma ação civil pública? Pode. Então a gente diz que a OAB, ela não é um poder, embora se você olhar que hoje no estado de São Paulo nós somos quase 500 advogados, é uma Somos a maior força... seccional. É uma força jurídica que se poderia dizer que é um poder. Nós não atribuímos isso a nós, mas ela tem a capacidade como instituição de garantir o Estado democrático de direito, uma sociedade justa, igualitária. Então qualquer desigualdade que se tem, qualquer violação de direito, a OAB pode atuar em busca disso. Então é uma instituição
que quem é advogado precisa ter muito orgulho de fazer parte da OAB. Tanto quanto tem um juiz, quanto tem um Ministério Público, o advogado também precisa ter isso. E isso é um defeito também das nossas faculdades, que não colocam isso para nós. Colocam o advogado assim, você vai lá, passa na OAB e pronto, acabou. Não, você vai fazer parte de uma instituição que é capaz de tornar a sua cidade melhor, que é capaz de tornar o seu estado melhor, que é capaz de tornar o seu país melhor, tanto que os impeachments se deram como? Por meio da OAB. Concordo. Perfeito. Sim, além de dizermos que a OAB, né, a advocacia, atuou na questão democrática nacional, além de dizer do papel social que nós fazemos, a OAB, a gente fala que é a Casa da Advocacia e da Cidadania, não só pelo que o doutor Assir disse, mas por conta do papel social que realmente nós prestamos, né? Nós temos advogados indicados para conselhos municipais, para discutirem diversos assuntos, nós fazemos trabalhos voluntários, sociais, as comissões, sim. Nós temos mais de 50 comissões temáticas, né, que envolvem vários assuntos. Nós temos, por exemplo, a Comissão de Combate à Violência Doméstica e Familiar, onde nós temos advogados que fizeram curso, se capacitaram, trabalham voluntariamente há mais de 3 anos no CRAM, toda quinta-feira, fazendo atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica. Né? Nós temos advogados voluntários que vão fazer atendimento nesses eventos, Viva o Parque, entre tantos outros. Nós temos advogados da Comissão do Idoso, nós temos advogados da Comissão de Pessoa com Deficiência, nós temos advogados que cuidam da questão dos animais, do Meio ambiente. Ambiente, proteção animal. Proteção animal, Sim. que fiscaliza o canil público. Então, a advocacia, ela realmente está inserida, especialmente a advocacia francana, né? Ela está inserida em todos os ambientes sociais, em todos os ambientes públicos. Então, é realmente de grande relevância o papel da OAB. Não é só um órgão de classe, faz parte realmente de um sistema democrático. Perfeito. Importante isso porque a profissão de advocacia ela é menos midiática, né, do que as outras, pelas diversas vedações e pela natureza mesmo da profissão. Exato. Não é verdade? Então, para finalizar nosso bate-papo, imagine que nós temos diversos estudantes que estão ali para a guerra diária de continuar a faculdade, estou dizendo com propriedade de causa, né? Não perdi essa batalha, apenas adiei o final para realizar esse sonho aqui primeiro, né, para depois vir ele. O que é que vocês deixariam de mensagem para esse estudante, para esse advogado, para esse empresário, que se eu pudesse dar um conselho para o advogado, ou para o empresário, faça direito, depois de você já estar exercendo? Não é verdade? Verdade, né? O empresário... a gente estava falando nos bastidores, Sim. né? A advocacia... o direito é um curso que a gente não perde por fazer, né? A pessoa, de repente, vai fazer outro curso, vai atuar em outra área. Nós temos vários médicos advogados médicos. Bom, mas o que eu diria... Uma frase pode parecer piegas, mas não é. Que a advocacia não é profissão de covardes. E não é mesmo, né? Diante de tudo que nós já conversamos aqui sobre a necessidade da combatividade, que você está defendendo a maior autoridade do Estado, que é o cidadão, a maior autoridade, né, do Estado democrático é o cidadão, não é outra pessoa. Então, não é uma profissão de covardes, é uma profissão apaixonante. Eu acho que tem que ter perfil. Tem que ter perfil, sim, para ser advogado. Assim como tem que ter perfil para ser juiz, para ser vendedor, para ser delegado, tem que ter perfil para ser advogado. Não é fácil, tem toda essa questão dessa doação, realmente. A gente recebe ali a dor do cliente e transforma aquilo no direito dela, né? Mas é uma profissão apaixonante. Se você não gosta de tédio, não é nada entediante, porque cada dia é uma aventura diferente. Pode ser a mesma natureza da ação, mas cada ação tem a sua peculiaridade, cada cliente tem a sua necessidade. E tem sim, tem mercado, tem campo, é uma profissão louvável, bonita, né? Eu acho que lá no final da vida diz que advogado não aposenta. Então, quando a gente estiver lá com 110 anos, mas que a gente estiver parando de advogar, eu acho que a gente vai olhar para trás e vai ter orgulho do que nós... E ficar orgulhoso do que foi construído, né? Eu penso que a advocacia, ela talvez seja uma das, dentre poucas profissões, a que mais permite o ser humano ter uma visão amplificada da realidade. Perfeito. Você começa a ter olhado, o que é o direito civil? Depois você começa a separar que existe civil, criminal. Mas depende daquele civil, ele começa a te abrir para uma série de outras coisas, família, os ramos. E quando você olha aí, você fala assim, poxa, então tem uma estrutura do direito constitucional, que dali vem tudo aquilo que vem para baixo, e tem um sistema tão perfeito, quando você olha assim, pelo menos do ponto de vista teórico, é lindo.
Na prática que ainda acho que não conseguimos avançar tanto, mas o sistema é muito perfeito. E quando você olha a capacidade que você tem de transformar e de ser um profissional melhor, porque você passou pelo direito, você vai ser um empresário melhor? Vai. Você vai ter responsabilidade tributária, você vai saber o que é ter um empregado ali, um colaborador que você não pode pagar um salário aviltante para ele, porque ele também depende daquilo para sobreviver. Então, quando você começa a ter esse compromisso com o social, de olhar, você se torna uma pessoa melhor, você melhora a sua empresa, você melhora a sua família, você melhora os relacionamentos, porque você conhece mais. O que não dá para admitir é que uma pessoa faça direito para usar isso para prejudicar os outros. Isso não é papel nem de um juiz, nem de um promotor, não. Isso não é. Isso é papel de quem não deve estar no direito. Mas quem está no direito pode ter certeza que é uma profissão que você vai ter muitas alegrias, muitas tristezas, mas não tem nenhuma profissão que te dá a certeza de que você contribuiu para um mundo melhor. A sensação de quando você vê ali, olha, através da minha atuação, aqui foi feita justiça. Essa pessoa não foi presa porque eu atuei de forma injusta. Olha, o empregado recebeu o que é merecido porque eu atuei, porque teve uma empresa que não regularizou a carteira dele. Olha, esse empregado não vai receber porque ele não trabalhou nessa empresa e ele não vai receber porque não é justo ele receber porque eu atuei como empregado da empresa e provei que ele nunca trabalhou para a empresa. Então, assim, na advocacia você consegue, ou por meio do direito, você consegue fazer justiça. Isso é muito lindo, né? Então, você pensar na justiça por esse olhar, né, você começa a ficar apaixonado pela advocacia, pelo direito, e fala assim, olha, eu vou fazer direito, ainda que eu não siga nenhuma das áreas do direito. Concordo. Com essas palavras, nós finalizamos aqui o nosso bate-papo. Eu queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigado pelas palavras de ensinamento, pelo conhecimento, por acender de novo essa chama de advocacia dentro de mim, né? Eu espero que esse podcast tenha servido para isso. E nós queremos te ver. Nós queremos te ver depois bacharel em Direito e advogado. Advogado, claro. Aqui, Franca. A carteirinha Franca. Olha lá. É bem futuro, Franca. Ó, nós estamos até 2024. Não é isso? Dá pra terminar esse ano aí? Então, olha lá, siga uma roda aí, você vai entregar a carteira pra ele. Eu acho. Eu quero agradecer muitíssimo todo esse relacionamento. Eu quero agradecer não só pelo convite para esse podcast, por entenderem a importância da advocacia e ter esse podcast especial pelo dia 11 de agosto, mas eu quero agradecer também a você, eu quero agradecer toda a equipe, Rafael Steffens, Carmen Steffens, quero agradecer muito ao Mário, que me recebeu pessoalmente aqui, eu já me sinto em casa aqui, então eu quero agradecer por todo esse relacionamento com a OAB Franca, toda essa valorização que vocês têm trazido para a advocacia, então essa parceria que vocês estão trazendo para as nossas entregas de carteira, para as nossas festas, e que seja uma parceria longa e duradoura, e então nós ficamos muito felizes, nós nos sentimos muito honrados que várias empresas deste porte estejam participando, estejam como parceiras da OAB Franca. Muito obrigada. Nós te agradecemos, muito obrigado. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado para você que assistiu, que ouviu. Obrigada. Não esquece, curte, compartilha, manda para quem precisa escutar um pouco disso aí e nos vemos na próxima.